Agora, do ponto de vista de investimentos, a coisa que talvez seja mais relevante é o que vai acontecer com as Mag 7. Eu estou tocando nesse ponto porque esse foi um investimento que nos últimos 15 anos foi das melhores performances que tem, e eu Sim, acho que virou muito popular entre gestores e entre investidores brasileiros, sim, né, claro, também, todo mundo. sim. Eu vejo muitos comentários sobre Google e Facebook, todo mundo virou um especialista nesses nomes, né. Eh, eu tenho alguns comentários para falar sobre isso, e são perguntas também. A primeira delas o comentário é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, mas toda vez que a gente teve uma mudança da tecnologia, quando você teve o mainframe foi para computação distribuída, os microcomputadores, né? Quem eram os vencedores dessa época? IBM e Bull enfim, eles não foram os ganhadores da segunda etapa. Foi aí apareceu a Compaq, apareceu a Dell, apareceu a Microsoft, foram outros players. E aí quando você tem a internet aparecendo, esses caras dessa época também não foram, exceto a Microsoft, né, que se reinventou, não foram os vencedores da etapa seguinte, porque é natural, você acaba tendo o efeito Kodak aqui, você acaba se amarrando demais no que você pode perder dos seus produtos. Então, leva a uma resistência a fazer as mudanças corajosas, né? Tipo o Netflix, que num certo momento acabou com o envio por correio e foi com tudo para o streaming. Cara, é difícil alguém fazer um all-in desse tipo. Muito difícil. E muito corajoso. Ah, a, a... Então, esse eu acho que é a primeira questão. Se a gente está no momento de virada que a inteligência artificial coloca uma nova camada em cima da internet, se por um acaso os vencedores vão ser os mesmos. E aí, um segundo ponto é o seguinte: eu acho que a gente teve, durante a época da internet, um outro efeito que combinou com esse, que não existiu nos anteriores, que é o fato de que boa parte dos negócios que deram certo e que foram muito relevantes nesse universo da internet foram negócios onde você tinha efeitos de rede. O que é um efeito de rede? É toda vez que você tem alguma coisa em que ter um outro consumidor aumenta a utilidade do primeiro consumidor. Ou seja, se eventualmente eu tenho Instagram, o fato de você também ter Instagram aumenta o valor do Instagram para mim. Cara, esse negócio é basicamente o santo graal do investimento, né? Você está falando de. Porque ele leva a monopólios, situações onde o vencedor leva tudo ou leva a maior parte. Então, cara, monopólio é tudo que o investidor procura. É uma coisa fenomenal. E no final das contas, o Google é exatamente isso. O Google, da forma como o algoritmo funciona, quanto mais gente está fazendo busca e alimentando o algoritmo, melhor ele fica. Então, ele tem um efeito natural de que ele acaba se diferenciando, trazendo mais gente. A meta, então, nem se fala, né? A meta, quanto mais gente a gente tem pendurada na meta, mais valor ela tem. Então, e a Amazon, acho que também conseguiu se transformar no lugar num grande marketplace, né? E me parece que não é óbvio que no momento nessa época de inteligência artificial, a gente vai ter negócios onde efeitos de rede sejam preponderantes. Eu não tenho certeza a respeito disso, tá? Eu estou só constatando o que eu vejo. Apareceu os modelos fundacionais, o ChatGPT, enfim, e, e não. E logo na sequência apareceram outros. E apareceram modelos especialistas. E apareceram. Aparentemente, não existe nenhuma grande vantagem de você ter modelos maiores ou que você consiga criar um flywheel onde você melhora cada vez mais. Afinal de contas, eles vão todos beber e pesquisar, né, nas mesmas fontes. Então você eventualmente consegue ter vários modelos concorrendo entre si. E isso não leva a um ambiente de super lucros, onde as empresas podem valer com o que valeram na época da internet. Essa é a primeira questão. E a parte toda de robôs, que a gente estava falando, né? Isso é a parte de inteligência artificial. A parte toda de robôs
eventualmente humanoides ou não, drones e veículos autônomos, cara, isso no final das contas são bens industriais. Alguém precisa fabricar e fazer. Em geral, em tudo que tem hardware, é difícil você ver um efeito de rede, porque ele depende de manufatura. A Tesla, por exemplo, obviamente não tem efeito de rede nenhum. E mais, são negócios em geral que são muito mais capital intensivos do que os negócios da época da internet. Então, são modelos diferentes que não necessariamente vão conduzir a empresas que sejam tão dominantes e empresas que tenham essa capacidade de ter o domínio e a centralidade de lucros que as empresas da era da internet tiveram. Então, eu não tenho resposta para isso ainda. Acho que ainda está muito cedo. Claramente, quando você olha o mercado de venture, tem muita gente pagando valor alto até por exemplo, pode ser que o que aconteça com os robôs seja a mesma coisa que aconteceram com os computadores, os microcomputadores, né? Você tem alguém que vai fabricando o hardware e você tem um outro fabricante de software e você eventualmente tem um modelo fundacional e o valor está ali. É possível. Agora, me parece que essa questão dessa emergência desses outros negócios pode levar a rupturas, porque claramente a inteligência artificial vai... A gente sempre vê isso, né? Normalmente, só pensando de novo, parecia que o monopólio do Windows nunca ia acabar e o monopólio do Windows efetivamente nunca acabou. O que aconteceu é que as pessoas saíram do computador de mesa e foram para o celular. E aí, com isso, o Windows perdeu abrangência e perdeu relevância. Então, não é que alguém vai suplantar o Google. O que eventualmente pode acontecer é que o lugar onde você faz as pesquisas e o tipo de interação mude de lugar. Então, outras formas, outros arranjos podem deslocar essas companhias. Então, a grande dúvida que eu tenho é se, por um acaso, o modelo de negócio... E a gente vive em raciocínio linear, né? Ou seja, o mercado projeta que esses negócios vão continuar por muito e muito tempo sem mudanças. Na prática, as coisas não são assim. Na prática, as coisas mudam. Então, mas, assim, até para eu tentar tangibilizar a sua cabeça nesse sentido, né? Pelo que você falou, eu senti uma conotação de dúvida, mas eu diria até, de certa forma, uma cautela. Porque você está me dizendo que você não sabe quem é que vai vencer esse troço. Porque, por exemplo, o Google é um grande debate do mercado hoje em dia. Você tem uma companhia que é uma geradora de caixa brutal, que tem caixa também, ou seja, pode fazer alguma aquisição eventual, etc. Então, sei lá, tem mais de 100 bi de dólar de caixa, é muita coisa, e gera muito caixa. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem um outro lado do mercado que diz que daqui a 10 anos vai desaparecer porque o ChatGPT vai basicamente substituir o que o Google faz hoje. Eu poderia entrar aqui nas segundas derivadas dessa escala, que impacta até no limite, o que a gente faz aqui no Stock Pickers, por exemplo. Imagina, a partir do momento que as pessoas pararem de escutar podcast ou verem vídeos e lerem apenas resumos que foram feitos pela inteligência artificial. A minha audiência hoje, que é X, vai a 0. A mesma coisa acontece para a matéria. Ou escutar, né? Exato. A matéria no Infomoney, por exemplo, né? Se o chat traz lá para você, lê a matéria e te traz os pontos, a audiência... Então, assim, é um debate realmente que tem várias derivadas que são preocupantes. Mas aí você, como gestor, o que você faz? Você fica de fora? É isso? Assim, agora não é hora de ter MEG. Eu acho que os riscos não estão refletidos nos preços e a gente está no momento de virada. É uma transição lenta, tá? Isso não vai acontecer agora nos próximos meses. Mas eu não consigo olhar os níveis de valor e dizer, cara, tem suficiente proteção nisso daqui e esses modelos são robustos diante as mudanças que a gente está vendo. Eu acho que aqui é entre não toco ou vou short. Entendi, perfeito. Mas dito isso, eu acho que tem várias coisas interessantes acontecendo no mundo também, cara. Assim, então, mas mercados emergentes de uma forma geral. Eu ia falar assim, então já que MEG saiu do mapa, ou seja, não toca ou é short, o que para você hoje, dito esses movimentos que você tem enxergado, o que é tema de investimento para Apollo? Lá fora primeiro, para depois a gente vir para o Brasil. Lá fora, eu creio que tem... A gente não faz isso, tá?
mas eu acho que de uma forma macro Ok, faz bastante sentido. tá. Teve uma coisa que foi muito relevante que aconteceu no mundo, e acho que não sei nem se esse processo já se exauriu, acho que talvez continue, que é essa migração para a gestão passiva. Cara, esse negócio da gestão passiva, ele tem, obviamente, no final das contas, o que é? Ele é uma carona. Alguém está definindo, fazendo as referências de preço, e você Isso, está pegando uma carona gratuita é em isso. alguém que está fazendo a referência de Taxas preço. baixas, gratuito Exatamente. não. O problema é que esse processo foi tão longe que para muitos, óbvio que Google, Facebook, essas empresas muito, muito grandes, ou mesmo a American Express, ou JP Morgan e por aí vai ter gente cobrindo e vai ter gente acompanhando as grandes empresas de utilities e tudo mais, isso vai ter. Agora, cara, tem mais uma infinidade de empresas lá, quando vai pegar o Russell, uma Que nem no quantidade lucro, né? enorme de empresas. E aí a questão é o seguinte, quem hoje em dia acompanha essas empresas? Não, A maior parte dessas difícil. empresas, tanto é que você vê que houve uma disparidade de valor entre essas partes do mercado enorme. E obviamente que o processo do investimento passivo, ele é, eu ia usar a palavra burro, mas não é, ele é automático, a palavra não é burro, porque não é burro. Ele é automático, então ele vai, na verdade, ele vai alocando para quem mais tem. Então, quanto Para quem tem valor de mercado maior. maior. É Então, isso. quanto mais ele só reforça esses processos. Então, a minha impressão é que, e eu também não sei se por acaso esse negócio é uma coisa que acontece agora, é que existirá muita ineficiência nessa parte do mercado.